Hopi, começando mais um Milico Ponderão Cast de número 64. É isso aí, turma, vamos lá para mais um episódio. Sem muitas novidades para vocês, né? O que eu vou falar? O que eu vou falar a respeito de tudo? Vou falar mais coisa, ficar falando de doença, ficar falando de coisas mórbidas, ficar falando de coisas que vão deixar o nosso ouvinte, nosso querido ouvinte aí para baixo? Não, né? Não vamos fazer isso. Vamos falar de coisas. Vamos falar da minha vida. Se a minha vida estiver sendo mórbida, fazer o quê? É para isso que serve esse programa aqui, né? Não serve para nada. Não tem uma função social. Isso aqui não tem um propósito, um objetivo. Ninguém criou isso aqui planejando. Não, nós vamos, né? Como as grandes empresas fazem. Como as, né? Essas empresas capitalistas aí, Rede Globo, televisão, a Big Pharma, todas as empresas do mundo produzem, né, fazem produtos, criam conteúdo visando alguma coisa. Ninguém faz nada por acaso não, tá? Não vão achando vocês que é tudo por acaso aí, essas coisas que a gente vê. Não é nada por acaso. Você encontra coisas feitas ao acaso no underground, nas coisas indies, né, que falam, independentes. Estou falando de tudo, hein? Música, né, filme, série, jogos. Então você só vai ter coisas por acaso nas coisas independentes. Ah, então nós não vamos consumir mais nada das grandes. Não, eu sou o maior. Eu estou falando aqui com uma hipocrisia tremenda aqui. Se vocês acham que eu estou falando para vocês não consumirem isso, eu sou um tremendo hipócrita, porque eu consumo muito da coisa do mainstream. Mas uma coisa é você consumir, outra coisa é você consumir sabendo que aquilo ali, cara, se você internalizar muito do que você vê ali, você tá fudido, meu irmão. Você tá arriscado a virar um serial killer, né? Na melhor das hipóteses aí. Tô viajando bastante, né? Tô viajando muito aqui. Mas, não tenho muita novidade pra vocês. É um pouco de câncer, porra. Vocês já estão carecas de saber que eu estou com câncer. Já diria aí Léo Bigulins. Vocês já estão carecas de saber disso. Eu tô ficando careca. Inclusive, que é muito triste. É muito triste. O Gugu Liberato. Eu queria que o Gugu Liberato me entrevistasse, cara. Vamos entrevistar o Milico. Olha, gente, ficou careca. Que isso? O Gugu, ele era bom, cara, porque teve certa feita. Essa história, poucos conhecem essa história aí. Certa feita, o Gugu Liberato chamou no seu programa lá de auditório, do Domingo Legal. Ele gostava de fazer isso, né? Ele sempre teve esse negócio de ajudar os necessitados, né? Não só o pessoal zoa que é pobre, ele humilhava pobre, não, esse é o Luciano Huck, né? Mas não é só questão financeira. Ele ajudava pessoas que não eram necessariamente pobres, mas que tinham alguma debilidade, alguma deficiência. Ele tinha esse lado humanitário, né? Do Gugu Liberato. Mas teve um dia que não pegou, não foi muito legal. Porque ele chamou lá um garoto que tinha, não sei se paralisia infantil, ou se sofreu algum acidente, ficou paraplégico, enfim, o garoto não tinha o movimento das pernas, tá? E aí foi o garoto com o pai, com a mãe no palco, aquela coisa toda, música triste, muito triste, música de emoção, não sei o que, Gugu contando a história do garoto, e o garoto lá sentadinho na cadeira dele, né? E aí chegou a hora dos presentes, vai ganhar o senhor Gugu Liberato. Nessa hora, ele começava a dar um montão de presente pra pessoa ali que tava naquela situação, digamos, debilitada, né? E aí começou a dar um monte de presente. E o Gugu, o Gugu sempre trabalhou em vários ramos das empresas. Ele sempre teve mais. Ele não era só um apresentador de programa. O pessoal acha que o Gugu Liberato era só o apresentador lá do SBT. Não, negativo. O Gugu Liberato tinha, ó, nas estradas. Quem pega estrada aí de carro, de ônibus e conhece o Graal, que é o que é o Graal? Ele é um centro que tem nas estradas, né? Um restaurante também, um lugar para descanso, o caminhoneiro pode descansar, tem banheiro, né, para você dar aquele pit stop,
Você pode comer lá. Normalmente, fora do Grau, tem um posto de gasolina para o pessoal abastecer. Então, Grau, né? É o ponto de parada aí de várias estradas do Brasil afora, tem o Grau. Esse grupo, esse negócio aí, o Grau, ele é do Augusto Liberato. Ele é do Gugu. Pouca gente sabe disso. Por isso que é Graal, é grupo, não sei o que, é alguma coisa assim, grupo Augusto Liberato. Graal, entendeu? Pouca gente sabe disso. Então assim, o Gugu ele tinha várias ramificações. E tinha também, ele tinha um parque aqui em São Paulo, né? O parque do Gugu, que depois se transformou no parque da Xuxa. Eu estou ficando velho, eu sei dessas coisas, cara. Vocês não sabem. O grande parque do Gugu, ele tinha um parque, ele tinha vários brinquedos que lançavam lá com a carinha dele, né? Jogo da vida do Gugu Liberator, pra pegar a criancinha, que eu sou. Ele tinha, né, várias diversificações aí. Ele não era apenas um apresentador tapado, como muitos acham. Pô, bem, e ele começava a dar os brinquedos lá, né, que ele tinha, da marca dele, outros que não eram, da Grow, tal, não sei o que. E aí, deu um monte de brinquedo pro garoto, deu carrinho, deu bucinho. E aí ele pegou assim o último brinquedo que ele ia dar pro garoto, que foi o Upa Upa Cavalinho. Olha, ganhou. Ele deu um Upa Upa Cavalinho para um garoto que não tinha o movimento das pernas. Para quem não sabe, Upa Upa Cavalinho é literalmente um cavalinho de borracha que a criança senta ali e fica pulando. Só que para pular com o Upa Upa Cavalinho, você tem que ter um mínimo de impulso, né? Você tem que se impulsionar do chão. Não dá para você segurar nas rédeas do Upa Upa Cavalinho com a mão e não ter mais apoio para poder pular, né? Para fazer o tal do Upa Upa. Ele deu um Upa Upa Cavalinho para um garoto que não tinha movimento das pernas. Foi muito engraçado isso daí, cara. Você vai desculpar. Foi uma situação engraçada. Porque você pode ver a situação de duas maneiras. Triste, nossa, que triste, ó, deu um Upa Upa Cavalinho, nossa, não pensou no garoto. Ou engraçado, cara, ele não pensou nisso, eu defendendo o Gugu, né? A produção botou uma caralhada de presente pra ele dar, ele foi dando. Botaram um Upa Upa Cavalinho, ele deu na mesma hora. Na hora deve ter até passado despercebido, não sei nem se eles entenderam ali o que estava acontecendo. Mas foi um paraplégico ganhando um Upa Upa Cavalinho. É isso aí. E eu aqui, uma doença fatal, rindo de um negócio desse. É um absurdo, isso é realmente um absurdo. Não sei porque que vocês ouvem esse negócio. Eu nem sei porque eu gravo esta girolha aqui. Ai, ai. Mas não sei, nem sei porque que eu tô falando disso, de Gugu, cara. Por que eu tô falando do Gugu? Eu não sei. Mas eu tentei refletir um pouco a respeito dessa situação que me acometeu, desta doença, né? Teve um cara que me fez uma pergunta logo no início, quando eu tinha acabado de descobrir, ainda nem tava caindo o cabelo, né? Nem tinha começado a quimioterapia ainda. E um sujeito chamado Caio Delacqua, vocês conhecem Caio Delacqua? Ele me perguntou, eu tava com ele perguntou, cara, isso daí, esse negócio que o pessoal fala aí, quando pega essas doenças aí, você mudou alguma coisa? Você viu a vida de outra maneira? Ele fez eu não lembro exatamente como ele perguntou, mas a pergunta foi nesse sentido, se isso muda a sua forma de ver a vida, né, mais ou menos. E eu respondi pra ele que sim. Eu não consegui responder porque ainda era muito recente, primeiro, né, então eu ainda não tinha conseguido refletir muito a respeito. Mas a minha resposta para ele foi que sim, porque na mesma semana que aconteceu essa fatalidade, aconteceram outras coisas nas quais eu me comportei de um jeito que eu não me comportaria normalmente, que eu nunca me comportei. Uma delas eu até relatei no podcast, que foi a história da vacina lá, que eu não pude me vacinar, só que a forma como a funcionária pública me negou a vacina foi uma maneira esdrúxula e autoritária, e eu reagi de uma maneira meio, vamos dizer, como é que eu posso colocar? Eu reagi de uma maneira, sei lá, eu comecei a gritar com a mulher, né?
Eu perdi a cabeça, eu perdi a linha pela forma autoritária como a mulher estava agindo. Só que eu jamais agiria daquela maneira, assim, eu nunca briguei, sabe? Eu nunca fui de brigar assim, cara. Acho que até pela criação, não sei, eu tava refletindo isso. Eu sempre evitei o conflito. Pode ser um pouco de covardia até, da minha parte. Admito isso. Mas acho que majoritariamente era um lugar de não querer conflito mesmo, de evitar, sabe? De não ter dor de cabeça. Cara, se você tem um problema, né? Esses problemas assim de que você enfrenta na rua e você perde a cabeça. Se você levar para as vias de fato, em 90% das vezes nada vai ser resolvido, você só vai ter mais problema ainda. Então, sei lá, um cara foi grosso com você na rua, na fila do banco. O cara falou, você sem querer passou na frente dele, você não percebeu. Isso é um exemplo hipotético mesmo que não aconteceu. Você sem querer entrou na frente do cara, o cara falou, porra, não tá vendo a fila, caralho, foi babaca com você. Se você responder à altura ou além, não vai ser resolvido o problema, você vai continuar na frente do cara, né? A questão da fila ali não vai ser resolvida e vai te trazer muito mais problema. Seja tomar um cacete, se o cara for mais forte fisicamente ou souber lutar, seja você dar um cacete no cara e o cara depois te processar por agressão. Isso não resolve nunca. Então é um lado racional meu e deve ter um pouco de covardia aí também de não querer ficar se degladiando com pessoas na rua, né? Mas a notícia dessa doença aí, ela quebrou isso um pouco em mim, pelos exemplos que teve. Pelo exemplo da gordaça que não quis me vacinar, que levou gritos na orelha, foi isso que ela levou, não batia em ninguém, não agrediu uma mulher, ainda mais uma mulher daquele porte, né? Ela só tomou gritos na orelha, foi esse a minha reação. Mas mesmo sendo uma reação idiota, né, algo que não, pra mim já foi muito assim. Eu jamais farei isso, cara. Jamais mesmo, eu não me vi ali, né? Quem tava comigo também estranhou pra caramba essa reação ter acontecido. Teve uma outra também que eu nem contei pra ninguém isso, mas que até por vergonha. Mas eu vou contar aqui, foda-se. Que já tinha começado a químio, já tava fazendo químio e tudo mais. E tem tem uma entrada, eu tava de carro, né? Tem uma entrada para uma rua principal que você não consegue parar sem ser em cima da faixa de pedestres. Como que eu vou explicar isso pra vocês? Imagina que vocês estão numa ruazinha de casa, residencial, tá? Ruazinha pouco movimentada. Você tá nessa ruazinha. No final dela, passa uma rua principal transversal a ela, tá? Que elas se encontram e fazem um ângulo de 90 graus. Tô explicando detalhadamente para vocês entenderem. Elas fazem esse ângulo de 90 graus. Só que o final dessa ruazinha, né, para entrar nessa rua principal, ele é uma subida. E a faixa de pedestres que tem no final dessa ruazinha é muito grande. Então, se você parar onde você deve, onde o Código de Trânsito Brasileiro manda o carro parar, que é antes da faixa de pedestre, se você parar nesse local, você não consegue ver quem vem da rua principal, porque tem uma construção na esquina que impede isso, tá? Um restaurante, para ser mais preciso. Então você não consegue ver se vem carro dali, ou seja, você é obrigado a avançar a faixa de pedestre para poder ver se vem carro e poder entrar com segurança. Se você obedecer estritamente o que o Código de Trânsito Brasileiro manda você fazer, algum dia você vai bater, porque você vai entrar sem ver, né? Por conta do ponto cego que esse restaurante cria na esquina, você vai entrar sem ver e algum dia alguém vai vir voado e vai bater no seu carro, vai morrer, vai te matar, enfim, fatalidades irão acontecer. Então, desrespeitando o Código de Trânsito Brasileiro, para você entrar com segurança nessa rua, você tem que avançar na faixa de pedestre e porventura ficar parado ali esperando liberar para você entrar, tá? Tá chato hoje, né? Mas foda-se. E eu tava parado nessa faixa esperando para poder entrar na rua principal.
Um cara, um cidadão brasileiro de idade avançada já, o cara era velho, tinha uma barba de mendigo, suspeito até que seja um morador de rua. Detalhe, né, do cara. Ele passou pelo carro, ele teve que contornar o carro, que pra ele foi algo que pareceu assim, ele teve que fazer um esforço imenso pra contornar o carro. Ele ficou emputecido de ter que contornar um carro. Como assim? Como assim a faixa de pedestre não tá livre pra ele, ó mendigo, passar tranquilo, sem gastar muita energia? Como assim tem um carro aqui na faixa de pedestre? Pelo Código de Trânsito Brasileiro ele está certo? Ele está, mas ele não está enxergando as coisas ao redor dele. Ele está achando que o mundo gira ao redor dele e a primeira impressão é a correta. Então se ele viu um carro parado na faixa de pedestre, provavelmente é alguém querendo afrontá-lo. É alguém querendo colocar um carro na frente dele de sacanagem só para ele andar mais. E o cara contornou meu carro urrando, gritando para Deus e o mundo. Ah, a faixa! Começou a berrar isso aí. O que o texugo de antigamente faria, né? O texugo, antes da notícia, antes de saber que células mortas estão se multiplicando no seu mediastino. Esse texugo aí, ele ia olhar, achar engraçado, ou não, ou ficar puto, mas, putz, ia ficar quieto, né? Não fazer nada. Ia olhar pra dentro do carro, continuar olhando a rua e atravessar, e entrar na rua principal, como eu já falei. É isso que ia acontecer. Ou ele ia achar engraçado, ou ele ia ficar muito puto, mas ia engolir, né? Engolir um sapo aí, como se diz no vocabulário popular. Mas, dentro daquele carro estava um cara que sabia, que tinha ciência de que células mortas estavam se multiplicando em seu mediastino. Então o que ele fez? Puxou o freio de mão, deixou o carro ligado, o rádio tocando ainda, estava tocando Black Keys, acho, Lonely Boy. Ele deixou o carro ligado com o som tocando e desceu, né? Puxou o freio de mão, tirou o cinto de segurança, o qual ele estava utilizando corretamente, e desceu. E ficou olhando pro tal do mendigo, que estava olhando para trás e viu que o cara desceu do carro. E começou a gritar, na mesma altura ou mais alto que o cara. Que é? Que tá errado? Que tá errado? Fala que tá errado! E o cara parou de gritar, não teve reação, só olhou pra frente, continuou a andar, continuou o caminho dele de mendigo que ele tava seguindo. Pra onde? Não sei, né? Não deve ter destino, um cara que mora na rua não tem muito destino assim. Ele só caminha e vaga sem destino, né, cara? E foi isso. E assim, gritou, né? O motorista aí, da história que eu tô contando, que eu já coloquei na terceira pessoa, não sei porquê, deve ser uma arrogância da minha parte. As pessoas que falam em terceira pessoa são muito arrogantes, né? Tipo, eu vou falar de mim, o Texugo é um cara legal, o Texugo é um cara bacana. Não, isso é bizarro. Mas acabou que aconteceu. Esse motorista aí, tá, que sabia que estava com uma doença fatal, ele entrou no seu carro, tirou o freio de mão, colocou o cinto de segurança, esperou a rua ficar livre e seguiu o seu caminho. Depois de ter gritado com um cara que estava gritando também. Foi isso que aconteceu. Então assim, eu não me orgulho dessa história. Não achei legal. Apesar de que, contando assim, às vezes pode até ter ficado um pouco engraçado, não sei. Mas não é, cara. Não, por quê? Pra que fazer isso? E aí eu comecei a refletir os porquês de eu ter feito isso com o cara. De eu ter feito isso comigo mesmo, na verdade, né? Porque a vida do cara não foi afetada. Ele já deve... Um cara que grita porque ele tem que contornar um carro, ele deve gritar por várias outras coisas e a vida dele deve ser um inferno, assim. O cara não tá bem com ele mesmo. Com certeza. E eu descendo do carro e gritando também reflete alguma coisa. Reflete que minha vida não tá boa e que... Só que eu não faria isso normalmente. Essa que é a questão. E aí acho que algo de um desapego com a vida, acho. Porque, porra, mesmo sem raciocinar, eu não pensei em nada na hora. Mas mesmo sem pensar nisso, meu corpo deve estar respirando algo do tipo,
Cara, tem um negócio dentro de você que tá te matando. O que um cara no meio da rua, né, pode fazer contra você? Ficar puto. No máximo. O máximo que poderia acontecer ali era o cara ficar puto igual, querer gritar igual, de repente ter uma arma escondida e me dar um tiro. E eu morrer ali mesmo. Eu morrer naquele cruzamento da ruazinha com a rua principal. Isso seria o que de pior poderia acontecer. Que numa situação em que você tem algo te matando por dentro é bom. Seria bom, né? Ter um fim rápido, sem dor, sem ficar enfiando remédio na veia para poder melhorar. Seria isso. Vocês entenderam? Pensando racionalmente, ou não racionalmente, mas seu corpo de alguma maneira calcula isso. É jogo, né? É jogo. Seria jogo eu tomar um tiro na cabeça de um maluco que anda por aí arrumando briga com os outros. Que bom que não aconteceu, mas poderia acontecer. E sem ter algo te matando por dentro, você não pensa nisso. Você foge disso aí. Eu, pelo menos, né? Como eu falei, não... Cara, a última vez que eu arrumei uma briga de porrada mesmo foi no colégio. Não era nem colégio, cara. Era jardim de infância. Jardim de infância. E foi uma situação muito louca, cara. Foi... Eu lembro, é louca porque eu lembro exatamente de alguns detalhes que eu vou contar aqui. Então eu tava com um cara que eu achava que era amigo meu, né? Eu pensava que aquele cara era meu amigo. E zoando, tal, não sei o que. Era jardim de infância, era pré-primário ainda. Não era nem primeira série, segunda série, sabe? Não era. Era pré-primário, assim, jardim de infância mesmo. Aquela aulinha que você levava sacolinha de artes pra poder... Tesourinha, com cola tenaz. Sabe cola tenaz? Que é melhor que a cola Prit. Só que a cola Prit é boa porque ela não... A tenaz ela é líquida, né? E ficava muito... Entendeu? Essa era a preocupação desse ponto que eu tava na escola. Material de artes. Que a gente levava numa sacolinha. E todo mundo levava essa sacolinha com material de artes, né? E na sala tinha uma parede com vários ganchos e com os nomes dos alunos. Então você ia lá no gancho que tinha o seu nome e pendurava a sua sacolinha de artes, deixava ela ali. No dia que tinha que levar, obviamente. E nesse dia a gente levou a sacolinha de artes. Aí tô lá no recreio com esse meu, entre aspas, amigo. E eu não sei qual dos dois teve a brilhante ideia, deve ter sido eu, porque eu sempre fui um idiota. Teve a ideia, vamos lá sacanear a sacolinha de artes de todo mundo? Vamos. Esse era o plano, tá? Entrar na sala de aula durante o recreio, que não tinha ninguém, e bagunçar com a sacolinha de arte de todo mundo. Pegar a tesoura da Mariazinha, que é rosa, e botar na sacolinha do João. Aí ele vai ter uma tesoura rosa, pegar a cola, entendeu? Esse era o nosso plano. E nós fomos lá até a sala, que estava vazia, fazer isso daí. Aí eu tô lá sacaneando a sacolinha de artes de uma galera, né? Feliz da vida. E quando eu olho, esse cara, que eu achei que era meu amigo, este filho de uma puta, estava mexendo na minha sacolinha. Ele pegou a minha sacolinha e começou a sacanear. Aí, meu amigo, aí eu nem discuti, cara. Na verdade teve discussão. Eu falei, cara, essa aí é minha sacolinha. Eu tentei evitar o problema. Eu tentei alertar ele, né? Eu parti do pressuposto de que da inocência, né? Eu achei, ele não sabe, ele não viu que é o meu nome, se confundiu. Então eu tentei avisá-lo. Falei, cara, essa é minha sacolinha. Ele, não sei. Continuou bagunçando meu material. Eu peguei a saboneteira, porque um dos materiais da sacolinha de artes era uma saboneteira, né? Com um sabonetezinho pra você poder lavar a mão. Porque você mexe com a cola, não sei o que, fica aquela mão suja. Então você vai lá lavar a sua mão. Eu peguei a tampa da saboneteira. Então vocês imaginam uma tampa de saboneteira com aquele plástico fino, assim, meio fino. Eu peguei a tampa da saboneteira, mas eu dei no olho do cara. Ficou a marca da saboneteira assim, contornando o olho dele. O cara começou a berrar de chorar. E eu me dei por satisfeito, porque eu parei aquela grave ameaça de alguém mexendo na minha sacolinha. Juntei as minhas coisas, guardei minha sacolinha dentro da minha mala, nem deixei mais no gancho, com medo dele pegar. E fui embora, como se nada tivesse acontecido, e fui pro recreio brincar.
Ai, ai, criança é uma desgraça, né, cara? Uma tampa de saboneteira. Cara, eu tinha muito material pra poder dar nele. Eu peguei a tampa da saboneteira. E pensando hoje em dia, que bom que foi a tampa da saboneteira, cara. Porque se fosse a cola Prit ou a Tenaz, aquilo é um bastão. Elas têm um formato de bastão, né? Então, assim, poderia pegar no olho do cara e não ia ficar legal. Se fosse a tesoura, puta que pariu. Compasso a gente não usava naquela época, mas imagina uma tesourada no olho, eu ia deixar o cara cego. Então, assim, que bom que foi a tampa da saboneteira, cara. Por mais ridículo que seja, eu acho que foi a melhor opção ali. Que loucura, hein? Aí, quando acabou o recreio, né? Tô lá voltando pra sala como se nada tivesse acontecido. E tá esse cara na mesa do refeitório, com a professora, com a coordenadora lá, auxiliar, sei lá, era auxiliar. Com a auxiliar abraçada nele, assim, fazendo carinho e afagando ele. E a professora me chamou de canto e me comeu no esporro. Com certeza a história que esse maldito contou não era verdadeira, mas eu tive que aceitar calado e ela me deixou de castigo do lado oposto. Eu não sei se eu tava de castigo ou se ela ainda tava me dando esporro, mas eu lembro dessa cena exatamente, cara. Eu olhando pra esse cara meio de longe, ele sendo afagado pela auxiliar, ela fazendo carinho nele pra ele parar de chorar. E eu comecei a olhar aquele cara e a marca no olho que ficou no olho dele, e eu comecei a chorar, cara. Eu percebi a merda que eu fiz, né, o quão descompensado aquilo foi, e eu imediatamente comecei a chorar. Eu não sei se foi uma compaixão imediata que eu me coloquei na pele do cara, porque realmente, cara, a gente tava bagunçando todas as sacolinhas sem distinção, assim. Eu mesmo, eu poderia ter bagunçado eu não baguncei, mas eu poderia sem querer ter bagunçado a sacolinha dele, sem maldade. Só que eu não identifiquei isso nele. Eu achei que era maldade e dei na cara do cara. A vida me ensinou isso aí. Com certeza a vida me ensinou na hora, cara. Porque quando eu olhei ele e comecei a chorar, eu acho que eu me coloquei no lugar dele, cara. Eu vi a merda que eu fiz. E por que eu lembrei disso, cara? Não sei se esse episódio aí me fez evitar conflitos para além da vida. Acho que é muito pouco. Esse episódio é muito pouco para explicar isso. Não tem nada a ver com o que eu falei. Pode apagar essa parte do podcast aí, esses 5 minutos dessa história que não tem absolutamente nada a ver com evitar conflitos. Eu vou arrumar um exemplo melhor para poder explicar isso daí. Ai. Mas então, acho que é isso, cara. Acho que eu mudei sim nessa parte aí de ser meio explosivo com coisas corriqueiras, assim, com pessoas idiotas, pelo simples fato de não ter nada a perder. Não, eu tenho muito a perder, né? É uma burrice isso minha também. Uma burrice que a doença te leva a pensar. Eu não tô com pena de morte, eu não tô com a data da minha morte não tá marcada para daqui a uma semana pra eu ficar berrando com os outros no meio da rua aí e arriscar tomar um tiro na cara de repente. É até bom pra eu refletir pra parar com isso daí. Se bem que já parou também, né? Teve esses 2 episódios aí. Acho que teve mais um, mas que eu não tô me lembrando agora. Enfim. Ai. É isso. É muito ruim gravar enquanto está na casa dos seus pais, cara. Porque eu sempre sinto que eu tô... Estar aqui é meio ruim, né? É bom, obviamente, porque você está junto Você está no seio familiar, né, no núcleo da sua família. Isso não tenho palavras para descrever. Mas tem um negocinho que fica ali que você sente que você está incomodando. Sabe, não é certo. Não era para você estar aqui, cara. Era já para você estar na sua casa lá, vivendo a sua vida, né? Cuidando da sua mulher. Então eu sinto um pouco isso daí. E aí pra gravar fica ruim por causa disso, tá? Sou eu novamente, né, me justificando pelos atrasos dos podcasts. Porque agora... Eu gravava o quê? Uma vez por semana, agora tá tipo uma vez a cada 15, uma vez a cada 10, sei lá. Mas é mais por isso, não é nem por nada não. Não é nem tipo, ele tá com a doença, ele desmotivou de fazer tudo. Não é... pelo contrário, eu sinto vontade de gravar quase todo dia, cara. Ontem eu fiquei... Isso é muito louco, né? Ontem eu fiquei de noite, antes de dormir, acho que uns 20 minutos,
fazendo um podcast na minha cabeça. Eu acho que mesmo quem não grava podcast, às vezes tem isso. Que é você ficar pensando assim, mas não só pensando em coisas aleatórias. Eu tava pensando num discurso mesmo, assim. Pensamentos que vêm à cabeça, mas como se eu estivesse falando. Coisa que eu estou fazendo aqui agora, eu fiz pensando antes de dormir. E nesses pensamentos de ontem, deu um puta de um podcast, cara. Eu coloquei meus pensamentos de uma forma brilhante, encaixava as coisas direitinho, não gaguejava, sabe? As coisas vinham, sabe? As ideias vêm e você... Caramba, é muito foda isso. E aí quando você vai gravar, sai essa merda aí. Tô meia hora aqui falando com vocês, só saiu merda. Mas eu juro que no meu pensamento ficou legal. Tinha que ter uma forma de gravar esses pensamentos, assim, gravar coisas da mente. Que aí sim vocês teriam um conteúdo de qualidade. Eu ia até cobrar por isso, tá? Eu ia falar, ó, quem quiser ouvir Milico Ponderão Cast vai ter que me pagar R$15 por mês pra entregar esses produtos de qualidade aí. Milico Ponderão Cast, Praça da Grécia. O que mais que vocês querem? O que vocês querem? Videozinhos, né? Tô gravando videozinhos aí. Quem me segue no YouTube sabe que tem vários vídeos aí no canal. O cara começa a mentir, né? Nem tem nada. Onde é que eu tava? Esqueci completamente, cara. Por que eu falei que eu tava dormindo e gravei um podcast excelente na minha mente? Não sei. Também não vou lembrar. Ah, não. Então. De ficar na casa dos pais, né? Então é por isso. É muito ruim você... Eu não fico tão à vontade aqui, infelizmente, cara. Eu queria... Eu sei que eu tô em casa e... Não tem... Nada tem problema aqui se eu, sei lá... Se eu desrespeitar os meus pais, coisa que eu obviamente não vou fazer, mas se eu fizesse, eles iam falar, pô, tá com câncer, né, pô? A gente tem que levar essa aí, vai. Eu fiquei fazendo piada com isso, cara, com a minha irmã. Ela achou engraçado, mas deu um pesar nela rir disso. E aí eu liberei, eu falei, não, pode rir, não tem problema. Porque era tipo assim, coisa idiota. A gente tava vendo um filme, eu falava, pô, pega água lá, vai. Só que eu comecei a abusar. Eu, pô, liga ali tal coisa. Pô, toda vez que precisava levantar, eu acionava ela. Aí ela começou a se incomodar, né? Eu falei, pô, tô com câncer, né? Pô, vai lá. Aí tudo que denotava preguiça da minha parte, eu falava isso. Não, pô, tô com câncer. Aí ela riu e falou, pô, só você pra me fazer rir disso. Eu falei, pois é. Mas pode rir, porque isso não tem o menor... Você não tá rindo porque eu tô com câncer. Você tá rindo porque eu tô fazendo uma bobagem, né, com essa situação. O que é bom pra mim, que estou com essa merda, então por que você ficaria preocupado, né? Ai. É isto. Não temos e-mails. Não temos e-mails, hein? Não temos e-mails. Muito triste. Seu César Avolio Bastos falou que ia mandar vários e-mails e só mandou aquele, que foi muito bom, mas só mandou aquele. Não tem mais e-mails, ó. Mandem e-mails, cara. Se você quer mandar e-mail para Milico Ponderão Cast, você mande para milicoponderão 349@gmail.com. Milico Ponderal, sem acento, 349@gmail.com. Ou mande questão lá entra no canal do Telegram, que tem o link aí, entra no Instagram também, tem link lá, pode mandar inbox, né? Tem muitas formas de acesso aí para vocês mandarem questões. Que não precisa ser só de câncer não, cara. Vocês podem perguntar sobre o que vocês quiserem. Aí pensando nisso, como não teve e-mails, eu mandei uma mensagem no canal do Telegram. Que se alguém tivesse alguma questão, poderia mandar lá. Então vamos ver se alguém mandou alguma coisa. Gustavo Firmino falou aqui, explica como foi seu ingresso na Força Aérea Texuguex. Cara, eu já expliquei isso em podcasts anteriores, e obviamente que não é obrigação sua ter ouvido. Então, eu vou falar rapidamente, tá? Pra você saber. Pra resumir muito, sei lá, eu tava prestando direito, só porque meu pai fazia. Pra explicar por que eu entrei na Força Aérea, eu tenho que explicar a história do meu pai primeiro, né? O cara fala que vai ser breve e faz uma monografia, mas tudo bem. Então meu pai, ele entrou na Força Aérea e fez direito enquanto ele estava na Força Aérea, né?
E aí quando ele foi pra reserva da FAB, ele começou a advogar. Então, na época que eu estava prestando vestibular, ele já estava advogando. Ele não estava mais na Força Aérea, ele estava na reserva. E só porque ele estava advogando, eu comecei a fazer direito. Tipo, vou fazer o que meu pai está fazendo agora. Foi só por isso mesmo. E aí, não era o que eu queria, né? Sei lá, eu tava fazendo por fazer. E me despertou uma curiosidade, eu falei, pô pai, mas você era da Força Aérea, né? Como é que você entrou? Eu perguntei pra ele como que ele entrou. Ele me explicou. E aí cresceu a curiosidade, eu comecei a pesquisar mais, enfim. Estou aqui onde estou. Basicamente foi isso que aconteceu. Uma curiosidade. Você pode pensar, mas foi só porque seu pai era também. Também, meio que é também. Mas foi isso. O Eduardinho falou, se você responder esta questão aleatoriamente, qual a chance de acertar? Bobeira. Todos amamos o Texugo te ama, obrigado. Bobeiras, falando de mãe. O Kioma perguntou, quais são seus hobbies? Meus hobbies são jogar videogame, que eu tenho jogado bastante, inclusive. Ler. Tô lendo o primeiro do Senhor dos Anéis. Maravilhoso. E é isso, cara. Assistir anime, ler mangá. Eu gosto de ler bastante também mangá. Mas ultimamente o que eu tenho mais feito é jogado videogame e lido livro. Senhor dos Anéis, para ser mais preciso. A educação física meio que entra no hobby aí também, né? Mas eu tô meio parado por conta do tratamento. Então, por enquanto é isso que eu tenho para te oferecer. Cara, o Senhor dos Anéis, a trilogia, vale muito a pena vocês verem. Eu tava reassistindo os filmes aí com a minha mãe. Que filmes do... Eu tinha noção que era bom, porque eu já tinha assistido. Só que eu assisti quando eu era pequeno, então eu não tinha muita noção, assim. Eu sabia que era bom, mas não tanto, cara. É muito bom mesmo. Assistam se vocês tiverem a oportunidade. Eu esqueci em qual serviço de streaming que tá. É muito bom mesmo, cara. Tem uma coisa só que me incomoda demais, assim, que é o tal do alívio cômico, tá? Não tem muito. No segundo filme tem bastante. No primeiro já tem um pouco menos. No terceiro é equilibrado. Mas no segundo, cara, é toda hora, mas toda hora aquele anão, tá? E o Legolas fazendo piadinha, cara. Pô, uma puta guerra acontecendo. Vamos contar aqui quantos orcs a gente tá matando. Eu já matei 12, não sei o que. Cara, toda hora alívio cômico, pá. Para com isso. Eu sou o cara mais palhaço. Quem ouve isso aqui sabe. Eu sou o cara mais debochado que existe. Eu gosto de fazer graça, fico fazendo piada com coisa que não deve, em momentos indevidos. Eu sou assim. Eu gosto de fazer graça. Só que em filmes, cara, importantes, assim, tem a sua hora, cara. Toda hora, meu amigo. O alívio cômico ele tem que ser usado com moderação, pô. Perceba que esse programa aqui, por mais que eu faça piadinha às vezes fora de hora, não sei, mas isso aqui é um... Isso não tem roteiro, isso não é nada sério. Isso aqui é uma bobagem. É um cara falando bobagens. Agora, num filme sério, tá? Com uma história séria. Uma trama, porra, tudo sério. O cara vem fazer piadinha que tá matando orc, que já matou 12. Pô, isso não é legal, cara. Alívio cômico. Então isso aqui vale para todos vocês aí, entusiastas da indústria cinematográfica, de séries. E alívio cômico tem a sua hora. Não é para ser usado demasiadamente, não. Isso não é legal. Tava assistindo lá o Stranger Things, né? Coisas estranhas. Mas toda hora, a última temporada, a quarta, toda hora alívio cômico. Toda hora piadinha, piadocas. Isso é muito chato, se irrita. Eu sei lá, cara. Não sei se foi só eu que percebi isso, mas toda hora a Joyce, né? A mãe dos Byers lá, Joyce Byers com o outro lá indo na Rússia. Aí encontram um cara que é o russo, aí faz piadinha, tá toda hora piada, cara. A loura lá, filha da Uma Truman, toda hora querendo fazer graça e sem graça. E pior, não tem graça. Piadas patéticas assim. Aí tem uma cena que uns espiões entram na casa lá dos Byers. Aí policial morrendo na frente deles, não sei o que, uma cena séria. Alíviozinho cômico. Oh, meu Deus, fazendo caras e bocas. Então assim, vamos
Vamos se atentar aí pro alívio cômico, cara. Tem o seu momento, não é pra ser usado em demasia. Isso é muito chato, cara. O cara tá bravo hoje, né? Então é isso, cara. Videogames e livros, coisas pra entorpecer a mente que senão a gente não aguenta, né? Senão é muito chato, cara. Senão você não aguenta, cara. Eu gosto, de certa maneira, de estudar filosofia também. É uma boa forma de passar o tempo. Só que isso não inclui como estudo, eu não incluo como hobby, cara. O estudo eu acho que ele serve pra te engrandecer. Então eu não sei o que você, também não sei o que você quis dizer como hobby, né? Porque que nem o exercício físico que eu falei, é hobby? Também não é tanto, né? Porque é pra te engrandecer como um ser humano. Então não sei se isso dá pra incluir como hobby. Alguém que reze, alguém que faça uma oração, é um hobby fazer oração? Acho que não, né? Porque acho que tem a ver com outras questões. O hobby ele é pra você passar o tempo, né? É o que eu entendo como hobby, passa tempo. Se for isso que você quis dizer, formas de passar o tempo, aí sim. Videogame e literatura /mangás /animes. Se você quis dizer outra coisa, você pergunta em alguma próxima oportunidade e eu lhe respondo. Beleza? Acho que eu vou encerrar por hoje. Tá bom já também. O que eu ia falar? Esqueci. Vou deixar vocês com a musiquinha. É isso, galera. Um abraço a todos.